Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a casa tá cheia aqui na R7 Criações Podcast. Mas para começar eu quero falar para vocês: se inscreve no canal, ativa o sininho, que é importante para o YouTube poder recomendar esse vídeo, que o conteúdo aqui é para vocês e é conteúdo de primeira. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, beleza? E hoje eu tô com essa galera aqui, ó, do Banco Santander. Meu, muito prazer vocês terem recebido. Vim participar com a gente vai fazer esse grande bate-papo aqui, que o lance aqui do podcast, ele é um podcast da casa, a gente é uma produtora de criação de conteúdo, né? Então, com o decorrer dos anos, a gente presta serviço, né, para agências e produtoras. Eu tava com o equipamento, falei, por que não fazer um podcast da casa, né? Já que a gente tem todos os equipamentos. A infraestrutura. A gente fez o estúdiozinho aqui, dá para ajudar a atender muitos empreendedores que estão começando, que estão até médio, grande porte, e trazer pessoas que podem influenciar. Posso trazer muita informação que vai estar ajudando, né, no dia a dia dos pequenos empreendedores que tem muita dúvida, né, que é um caminho, a gente fala assim que é difícil porque todo mundo só quer o CNPJ. Tirou o CNPJ, parece que, né, depois virei chefe, mas existe muito aprendizado, muito conhecimento que tem que agregar, e hoje o conhecimento que eu vou aprender aqui com eles, e vai ser demais, vai tirar muita dúvida, porque vocês que trabalham na área do banco em si, vocês devem receber bastante pequenos empreendedores que chega lá, né, não sabendo nem para onde que vai, mas quer saber de um consórcio, um empréstimo, alguma coisa que dá para somar para eles no dia a dia, né? E hoje eu vou apresentar eles aqui, vai ser difícil, hein? Nós estávamos falando no bastidores aqui, meu Deus, capaz que eu vou inverter os nomes, mas vai dar tudo certo. É isso aí. Ó, eu tô aqui com o Cartacho e o Djalma, e essa aqui, ó, que tá aqui com a gente aqui, que fez contato com a gente, pessoa maravilhosa, a Joyce. Meu, muito prazer mesmo, viu? Prazer, Eu fico feliz demais de você estar aqui, é uma grande honra, viu? Prazer é nosso, assim, pelo convite. Já fazia um tempo que a gente queria falar um pouco mais do que o banco tem à disposição, mas mais do que isso, você falou bem, né? A informação. O cliente, na linha final, ele tem algum interesse, alguma necessidade, mas informação nunca é demais. E eu até falo que informação é poder, né? Então, quanto mais a gente municiar os empreendedores, sejam pequenos, médios ou grandes, de informação, do que nós como instituição ou mesmo como área do banco consegue apoiar, a gente vai estar aqui. Eu acho que a gente vai aproveitar esse tempo todo para falar, aprofundar mais em outros temas. O teu podcast, o R7, já bastante conhecido, a gente sabe do teu público, então esse foi uma das coisas que nos, né, ficou muito feliz pelo convite. Então acho que aqui a gente tem um dia todo para bater um pouco de papo. Como você falou, me chamo Cartacho, eu sou superintendente lá no banco, né, para uma área específica, que é o que a gente vai falar hoje, que é de microfinanças, do Prospera. A gente explica um pouquinho mais para todo mundo entender o que é isso, para onde vai, o que é, que coisa a gente apoia no final da linha. E eu estou aqui junto com o Djalma, junto com a Joyce, né, para a gente conseguir falar o máximo possível, tirar dúvidas, se tiver perguntas também, a gente vai estar aqui para hoje esclarecer todo tipo de informação que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue dar para o cliente, porque o atendimento sempre é rápido, ele vai ali na agência, ou a gente, né, vai em campo ali, visita os clientes nos seus estabelecimentos, muitas vezes ele tem uma certa dúvida, ou está com alguma vontade, não se sente confortável, ou a dúvida não vem naquele momento, e aí com o passar do tempo do relacionamento, a gente vai amadurecendo essa proximidade de cliente, instituição Santander, e nós mesmos, que no final
né? É gente atendendo gente, então no final a gente consegue dar um atendimento muito humanizado e a partir disso gerar negócio, que é importante para ele, mas também é importante para nós. Então acho que é a minha expectativa aqui, a gente tentar trazer uma É informação. importante que eu sempre falo pro pessoal que vem aqui, que eu falo, podcast é um sistema da gente quebrar um pouco o paradigma, né? Quebrar o protocolo. Para a galera saber dar informação de um jeito mais diferenciado, né? Porque lá no banco, que nem você falou, de repente o cara quer saber de um assunto, fica muito pautado em cima daquilo para resolver o problema do cliente e acaba esquecendo dos outros projetos. A gente tem uma série de demandas, né? Série de atividades para fazer e o cliente também, né? Muitas vezes ele vai lá com muita, né, ansiedade de querer resolver aquele problema específico e ele mesmo não traz ali as oportunidades ou dificuldades que ele está tendo e não entende o quanto o banco tem assim um arcabouço, né, de possibilidades e de oportunidades para apoiar ele. Não só necessariamente em dinheiro, mas em outras possibilidades que a gente fala um pouquinho mais aqui, desde capacitação, desde ferramentas, né, para ele, né, não se endividar ou tentar resolver um problema que ele tem. Então, a gente aqui, claro, eu não vou ter condições, né, a gente aqui 50 minutos, uma hora, talvez vai ser pouco para a gente falar sobre tudo que o banco tem à disposição. Então, a gente vai tentar ter isso aqui um pouco mais, principalmente aquilo que tange os empreendedores, né? Os pequenos e médios empreendedores, que é o grande público aqui que a gente está falando, é o teu grande público e é o nosso também, então acho que aqui tem uma casadinha boa, tá? Então... É importante também, Kardashian, que usando o R7 como divulgador, nós trabalhamos hoje no porta a porta, então, onde a gente consegue cobrir é uma região pequena. Quando a gente divulga, como que a gente está fazendo aqui agora, a quantidade de pessoas que visualizaram esse podcast, vai conhecer sobre o nosso produto, principalmente aqui da região, é muito maior. Então isso facilita também o nosso trabalho, que hoje o nosso grande calcanhar de Aquiles não é o produto em si, porque o produto a gente acredita e sabe que é bom, e toda a gama de produtos, mas a gente precisa de quê? Difundir que mais empreendedores entendam o que o Santander tem a oferecer, o que o Prospera pode oferecer para esse empreendedor, que ele nem tem conhecimento que existe. Eu acabei de vir um cliente agora, e quando eu expliquei qual é o foco do que a gente faz na rua, na porta, o cara falou, cara, a agência aqui do meu lado, inclusive numa foto só eu consegui colocar o cliente e a agência. E ele está do lado da agência e não sabia que tinha. Exatamente. Então esse é o nosso grande diferencial. Vindo aqui com você. Então, agradeço aí mais uma vez. Você vê que o Cartacho fez esse agradecimento, mas eu também te agradeço de abrir esse espaço para a gente, de ajudar a gente a difundir o Prospera aqui na região leste de São Paulo. Eu creio que a gente vai se difundir já tem no Brasil inteiro, mas algumas regiões não tem ainda, né? Porque nós somos 90% da nossa operação está lá no Nordeste e tal. E o nosso grande desafio, eu, Joyce e vários outros amigos aqui, Cartacho, é difundir esse programa aqui no Sul e Sudeste. Então vamos começar aqui com a Zona Leste, depois a gente vai para a Zona Sul e aí assim por diante a gente vai difundindo, a gente vai divulgando aí. Mas mais uma vez aqui fica o agradecimento aí pra gente. E eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aqui falando de um assunto tão relevante, né, no dia de hoje, né? A gente fala assim, vamos falar na linha de empreendedorismo, a gente, vou falar dela ali, até escondidinha ali no bastidor, a Ariadne tá aqui hoje. Super parceira, hein? Parceira. E a gente, acabou de sair um rapaz daqui, a gente tava gravando um pouco antes, e a gente falou disso, né? Dos grupos de empreendedores, né? De conteúdo, informação que precisa, tá? E essa informação que a gente tá tratando aqui hoje é super relevante pro pequeno, médio, grande empreendedores, né? Tá sabendo realmente o trabalho que vocês fazem, né? Saber que ele tem a oportunidade do microcrédito, de fazer um impulsionamento da empresa dele no mercado, entendeu? Acho que é importante no dia de hoje a galera saber até como que funciona, né? Então é muito legal estar com vocês. Fala um pouco a Joyce está quietinha aqui, fala pra gente, quem é a Joyce? Eu sou Joyce, eu sou gestora comercial, Zona Leste e Guarulhos, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu acredito muito, Guarulhos é uma potência. Sim. E eu tô muito feliz de voltar a trabalhar aqui. Teve um momento que a gente deu uma recuada e eu tava já ansiosa. A Ariadne, minha parceira, a gente sempre tá trabalhando ali, trabalho de formiguinha, né? Mas é um relacionamento. Eu acredito que vai dar muito certo. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, Guarulhos é imensa, né? Tem oportunidade pra caramba. Tem muitos empreendedores. Não podia ficar fora dentro do nosso plano de expansão. A gente era de São Paulo, né? A gente tava lá no centro de São Paulo e Guarulhos, falei, vou abrir em Guarulhos. Muita gente quase me matou, porque falou, mano, é loucura, porque
a nossa área de TV, comunicação aqui é pouca, assim, a demanda é mais no centro mesmo, os polos em São Paulo, isso aí é o marco lá em cima, tudo que você precisa de comunicação, mídia, todo mundo corre para São Paulo, né? E tendo a gente aqui, eu falei, cara, é que eu enxerguei o que ela conseguiu enxergar, que Guarulhos é uma potência, né? A Zona Leste como um todo, né, a gente já tem um carinho especial, né? Não é de hoje, é muito tempo já que a gente já atua na Zona Leste. Zona Sul também a gente tem operações, mas a gente tem uma operação já bem difundida, vamos dizer assim, geograficamente em São Paulo, mas sempre tem oportunidade, né? São Paulo é gigante, né? A capital do país, principalmente no que tange a empreendedorismo. Aqui tem a maior concentração de empreendedores formais e informais do Brasil, então não poderia a gente ficar de fora disso. Já falando um pouquinho, porque a gente falou tanto Prospera, já falou Santander, e a gente não falou exatamente o que é, e eu vou aproveitar aqui essa é a próxima pergunta que eu ia falar para vocês. Já tô te respondendo se você tá com... Estamos em sintonia, então. E aproveitando que, assim, por que a gente fala toda Zona Leste, Guarulhos, dentro da nossa estrutura, Guarulhos está dentro da Zona Leste, então não se ofenda aí quem é de Guarulhos, e, pô, mas o cara tá falando de Zona Leste, aqui é Guarulhos e tal. Não, na nossa estrutura tá junto ali, então a gente trabalha, toda a oferta que tiver para a Zona Leste, tem para Guarulhos, é a mesma, inclusive, a mesma pessoa responsável aqui, a amiga Joyce. Então vamos lá pro que, né? Prospera, né? Então pra gente ver o que é o Prospera, né? Deixa eu tentar aqui fazer um grande... talvez tentar explicar, mas obviamente que é menos explicar e muito mais fazer eles entenderem. Assim. O que é o Prospera? Né? O Prospera é uma área do Banco Santander, né? A gente chama de programa, até para facilitar o entendimento das pessoas, mas é um programa do Santander que direciona crédito e apoio, e suporte e capacitação para os empreendedores, sejam eles formais ou informais, ou seja, sendo eles tendo CNPJ ou não tendo CNPJ. Pelo contrário, 80% da nossa carteira hoje é de empreendedores informais, ou seja, gente, vida real. É o senhorzinho aqui na esquina que está vendendo, sei lá, banana, como a gente atendeu agora mais cedo, tem a sua barraquinha de banana, tem cliente, tem mercadoria, tem entradas e saídas, né? Receita, tem que comprar estoque, mas não tem CNPJ. Esse é o Brasil que todos nós conhecemos. Então, outras áreas do banco, que geralmente a gente chama da PJ, né? Ou seja, a área do banco PJ, ele trata especificamente os clientes que têm CNPJ. Nós do Prospera é indistinto para a gente se ele tem ou não tem CNPJ. O que importa é que efetivamente existe uma atividade que está funcionando, que tem uma pessoa lá que toca esse negócio, ele ou funcionários ali, ou pessoas que apoiam ele, que tem fluxo. E aí a gente sabe o quanto esses empreendedores, de alguma forma, até por nós mesmos, seja o Santander ou qualquer outra instituição bancária, o quanto eles são marginalizados, ou seja, eles não têm acesso a crédito, porque muitas vezes não tem CNPJ, e uma grande maioria, como é o Brasil, quando a gente vai olhar o histórico do seu CPF, ele não tem um histórico tão positivo, por dois motivos. Ou porque ele tem pouca liquidez, ou seja, é um cara que está vendendo de manhã para comprar mercadoria à noite e para o outro dia, ou seja, é um dia de cada vez. Aquela história que a gente sabe que é vencer um leão todo dia, né? Então, esse é o empreendedor brasileiro, né? Que ele vende mercadoria hoje para comprar amanhã e para tirar uma parte e fazer o jantar das crianças no final do dia. É esse empreendedor que a gente está falando aqui. Óbvio, tem alguns que são mais organizados, outros menos organizados. Então, tem uma área do banco que olha muito para o formal. A gente também atua com um cliente formal, que tem CNPJ, mas a grande maioria são empreendedores reais, né, como eu falei, que não tem CNPJ, mas que tem uma vontade de crescer, de empreender, de se desenvolver. E aí, quando a gente observa as necessidades dos empreendedores, em linha geral, e a gente está falando um pouco disso antes aqui de começar, são três coisas, assim. Uma delas é o próprio crédito, né? Então, eles não têm, vamos dizer assim, bala na agulha, e a gente, como banco, aporta esse crédito com preço justo, né? Porque também não dá para ser também um preço injusto, porque aí é ruim para ele e para a gente também que não recebe de volta. Então, crédito com preço justo. 2, capacitação. Então, em grande medida, todos eles, eu acho que os encontros têm um pouco de network, mas também tem um pouco de capacitação, né? Para entender como é que faz melhor um fluxo, como vende melhor no Instagram, ou se posiciona melhor na internet. Eu acho legal, já interrompendo você, mas dentro desse assunto, o Santander está vindo grande na área de educação, com cursos gratuitos e tudo mais, cara, né? Informação. Hoje é um pilar importantíssimo. Até a gente está muito antes do que o mercado agora. Por que eu estou te falando isso? Eu estou no banco há 7 anos, mas dentro do cenário de microfinanças há quase 25 anos. Né? E ao longo desse período todo, eu
pude passar por diversos cenários, né? Desde o do tempo que ninguém tinha acesso à conta, para ter conta era a maior dificuldade. Hoje não, hoje em dia todo mundo tem conta. Então não é mais, a bancarização não é mais o problema. Pelo contrário, todo mundo aí, se eu for olhar aqui, todo mundo tem mais de 3 ou 4 bancos aí que tem relacionamento. Seja o banco digital ou os grandes bancos, né? Isso que a gente chama aqui. Então, bancarizar não é o problema. Só que, ao longo desse tempo, nem no ensino fundamental ou no ensino básico do Brasil, ninguém nunca tratou o tema da educação financeira. E o que é educação financeira? É basicamente saber o quanto eu ganho, quanto eu gasto, se no final sobra alguma coisa, o que é que eu faço com esse dinheiro que sobra? Ou se não sobra, onde é que eu tenho que racionalizar, onde é que eu tenho que economizar? Então, é o básico. Claro que daí tem muito assunto. Então, a gente está muito antes disso, porque dentro do Santander e especificamente dentro do Prospera, esse tema de capacitação e tema de educação financeira, a gente já trabalha no mínimo há uns 8 anos. Foi um pouco antes de eu chegar, então, há uns 8 anos. E ano passado se tornou lei. Todas as instituições financeiras, por obrigação de lei, tem que ter algum tipo de frente de capacitação ou educação financeira. Então, a gente veio antes da lei, até quando teve a lei dos bancos mexendo, não, aqui a gente está tranquilo, já tem. Então, um segundo pilar. O primeiro é crédito, né, como eu vinha falando. Então, a grande maioria precisa de crédito. E precisar de crédito do banco não é um problema. Né? Porque alguns clientes a gente vê na rua, não quero, tenho medo, e é bom, esse cliente que tem medo é importante, porque o medo faz a gente ficar mais atento, o medo faz a gente ficar mais esperto, não, peraí, eu não sei se essa parcela eu pago ou não pago, então a gente gosta do cliente que tem medo. Eu particularmente gosto daquele que tem medo, porque eu digo assim, cara, esse cara é responsável, se ele tá com medo de pegar é porque ele tem um nível de responsabilidade. Ele sabe o nível, né? Ele sabe o quanto ele pode tomar, entendeu? E aí a gente ajuda a fazer no dia a dia, no mês dele, consegue pagar. Isso certo. É crédito, tá, Rodrigo? Então, assim, crédito. O outro, capacitação, como a gente vinha falando. E o terceiro, que muitas vezes até o primeiro, numa grande parte, é o tema da formalização, né? Muita gente não entende o quanto é importante se formalizar, que tipo de benefício. Eu vou dar um benefício, pegando aqui a Joyce como mulher. Um benefício que você, em ser um MEI, você tem. A empreendedora que é formalizada como MEI, paga hoje, eu acho que é R$70 o MEI, né, todo mês. Nada, não é? Mas ela tem todo um arcabouço previdenciário por trás. Um exemplo, se ela ficar grávida, ela vai ter auxílio maternidade durante 6 meses. Só porque é um MEI. Tem vários outros, mas estou dando só um. Claro, né, o tema de você poder emitir uma nota fiscal, o tema de você comprar com alguns fornecedores que só vendem, né, para quem tem CNPJ, tem uma gama de benefícios, seguridade social, previdência, aposentadoria, que você só pelo fato de ser MEI, e aí muita gente não faz porque não sabe, ou muitas vezes não, eu não vou fazer porque eu tenho um filho e ele tem um benefício e eu vou perder. Não perde. Porque eu tenho Bolsa Família e se eu tiver, não perde. Então assim, as pessoas às vezes confundem. Então, terceiro pilar, claro que a gente na prática, a gente não faz a formalização, eu não vou lá e abro o CNPJ de ninguém, mas a gente dá os caminhos. E mais do que tudo, a gente tem uma oferta de conta, que é o que a gente chama da conta MEI, né, especificamente para quem é MEI, que é gratuita. Ou seja, se ele tiver ali a chave Pix, né, cadastrado e pagar uma conta por mês, efetivamente ele não paga nada por essa conta pelo resto da vida. Sim. Então, por quê? Porque a gente quer esse cliente perto do banco, porque a gente tem outros benefícios para mostrar para ele. Então, basicamente, o que é o Prospera, voltando? É um grande programa que dá oportunidade de crédito aos pequenos empreendedores que provavelmente não teriam acesso a crédito em nenhum outro local. Ou se tivessem, seria um preço muito exorbitante. Por que o preço muito exorbitante? É o preço do risco. As instituições não conhecem esse cliente, ou esse cliente tem um histórico, vamos dizer assim, ao longo do tempo, o CPF dele está sujo. Lembra que a gente tem muita gente, o CPF está sujo? Isso sinaliza algum nível de risco. Para a gente isso não é problema, tanto é que uma grande parte da nossa carteira... Às vezes também não é nem porque o cara é mal pagador, se o cara tá sempre no empreendedorismo, tá comprando mercadoria, se enrola, mas tá pagando, tem aqueles altos e baixos, né? Pro banco é até relevante, que é um cara que, por mais que se ele falhar no meio do caminho, o cara vai pagar, entendeu? Esse ponto aí é exatamente onde o Prospera se encaixa. Às vezes o cara não paga, não é porque ele é um mau pagador. É porque falta ali um pouco de instrução financeira, que é a questão da educação financeira. Ele não teve isso lá no ensino médio, não dá isso no ensino fundamental hoje nas escolas. Então você tem que aprender, quando você cai no mercado, você pega um jovem de 18 a 20 anos aí,
ele não tem a educação financeira estruturada. Ele não tem perspectiva. Não tem, às vezes ele é até empreendedor, cara. Ele sabe que se ele comprar por 5 e vender por 10, ele vai ganhar um lucro. Mas o que eu faço com esse restante? Aí ele se perde ali porque ele não tem a educação financeira. Sim. O Prospera tá exatamente para pegar esse cara. Pô, vem aqui, seja meu parceiro. Pega na mão desse empreendedor, a gente capacita ele, Mostra os caminhos certos. mostra os caminhos certos de como ele vai desenvolver o negócio dele e dando um crédito, claro, eu não vou dar um crédito muito para afogar o cliente, não, eu vou dar um crédito de acordo com a atividade dele, e aí a gente vai trabalhar junto, né? Tanto que na nossa análise de crédito, que a gente faz ali encostado a barriga no balcão do cliente, a gente vai fazendo junto quanto você ganha, quanto você compra o seu produto. Eu faço tudo isso no balcão do cliente. E a grande maioria das vezes o cliente muitas vezes nem sabe Não dessa sabe. Esse é o X da questão. Mas quando você- existe muita informação, mas as informações não se encontram, né? Mas o fato da educação financeira que o Djalma estava mencionando e que a Joyce vê isso todo dia, é que muitas vezes a gente está conversando com o cliente. Por quanto você compra essa caneca? Ele não sabe. Cara, e por quanto você vende? Aí ele sabe, né? Porque ele faz a matemática que ele me falou. Eu vou comprar isso aqui por 10, eu quero vender por 15. Quanto é que é o aluguel? Quanto Ele é só que é o sabe custo? Isso, mas E ele mal sabe, tipo assim, se você vender essa caneca, você comprou por 10 e vendeu por 15, você não tem 5 reais de lucro. Se você for ver, Exato. na realidade. se você Então- pôr ônibus para ir lá comprar, Se e for esse por custo tudo, não tá ali. não Muitas tá. das vezes a orientação financeira ela vem antes do crédito. Isso. É o que a gente faz, é o nosso diferencial. E isso que as pessoas muitas das vezes não entendem, né? Quantos clientes a gente já deixou de atender? Não porque a gente não quisesse atender, Exatamente. ou porque a gente não acreditasse no cliente, mas porque ele erroneamente acha que ele terá capacidade de, sei lá, pegar 30 mil reais. A gente tá fazendo um cálculo com ele ali na hora. E a gente observa, o senhor não tem condição de pagar essa parcela. Não, nesse fluxo aqui, com as informações que você me deu, não tem. Dá para eu te dar 15. E aí ele não quer avançar, a gente não avança por quê? O Djalma começou a pincelar ali, que é o que mais a gente fala, né? O crédito é como se fosse uma vacina. Nem dá para você dar pouco e não resolver a doença, nem dar mais e envenenar o paciente. Então, quando a gente tem dúvida entre muito ou pouco, eu sempre dê pouco, porque pelo menos a gente não vai matar o paciente, ou seja, não vai afogar, né, o cliente em crédito ou endividá-lo, porque a pior coisa que a gente quer é endividar o cliente, porque isso volta contra a gente mesmo, vai dar mais trabalho, bom, é ruim para ele também. Agora, na linha final, eu prefiro dar menos e construir esse relacionamento, que eu acho que é um ponto aqui que a gente pode reforçar com todos, né, que estão assistindo, é que, como tudo na vida, tudo é uma construção de relacionamento. A confiança, ela não é dada, ela é construída. Sim. Então, eu dou apoio para o Djalma, que é um empreendedor, mas quando eu começo, eu não dou um aporte financeiro elevado. Eu começo, vamos lá, Djalma, você tem um restaurante, aí o Djalma quer reformar o restaurante inteiro. Aí quando bota na conta, 100 mil reais esse cara. Se eu viesse aqui comprar fiado no teu restaurante, você não me vendia 100 mil reais. Venderia? Quem venderia? Então eu faço a relação para ele assim, entenda que eu também desse lado sou a mesma referência, então estou te conhecendo agora. Como é que a gente pode construir esse relacionamento a longo prazo? Então, dentro dessa reforma, por onde é que a gente começa? Vamos começar pela cozinha, 10 mil reais, beleza, começa ali com 10 mil reais. Aí ele vai e paga, dentro da perspectiva que a gente vê na proposta. Agora vamos avançar um pouco mais. Aí na renovação a gente já aumenta o crédito. E assim a gente vai permeando. Eu tenho uma brincadeira. Ele vai conhecendo a gente vai conhecendo ele, vai vendo como isso se comporta. Muitos desses clientes não pegariam crédito em lugar nenhum, porque eles estão com o nome sujo, e a gente dá essa oportunidade, de novo, de construção de confiança. Eu até brinco muitas vezes, né, com a turma que vem trabalhar com a gente, o pessoal que está aprendendo, que a gente, né, tem pessoas que trabalham conosco aqui, os colegas os consultores que atendem efetivamente os clientes na ponta, e muitos deles nunca trabalharam com crédito. E aí para tentar ilustrar e fazer, cara, é simples, é assim, ninguém aqui saiu na sexta-feira para ir pra balada e casou com a pessoa no outro dia. Ninguém. Exato. Às vezes um ou outro até faz isso. É uma loucura. Mas geralmente o relacionamento não dura muito tempo. A probabilidade de não dar certo é muito maior, né? Por quê? Porque as pessoas não se conhecem e já estreitaram um relacionamento que é um relacionamento duradouro. Então, a mesma coisa com o crédito. Então, te conheci agora, dou um pouquinho, você vai lá e paga.
E aí, na renovação, eu dou mais. Por quê? Porque eu entendo que a sua necessidade, a sua capacidade de pagamento melhorou. E essa relação de confiança. Então, quantos clientes a gente tem que começaram com a gente pegando R$1.000 e hoje empregam 50 mil de forma recorrente, porque precisam dessa grana para injetar, né, capital de giro ali dentro da sua atividade, mas que foi uma construção. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que começam a empreender, até mesmo sem capital muito curto, né? Pega tipo R$1.000 ali para comprar, para revender e vamos dizer assim, a mercadoria. R$1.000 você vai comprar mercadoria não é nada. Então, de repente, tendo um... Mas que para alguns é muito, né? Quantos clientes a gente tem que a gente olha assim, aí ele, não, vou pegar R$500, que é o valor mínimo, que o nosso crédito ele vai de 500 a 60 mil reais. Então a gente tem uma vastidão de clientes nesse meio aqui, né? O cara que pega 60 mil provavelmente tem um tipo de negócio, né, mais estruturado, mais parrudo do que um cara que pega 500. Mas muitas vezes esse cara que pega 500, esses R$500 para ele é importante, porque aí ele compra, ele com 500, ele consegue barganhar com o fornecedor dele, compra lá a mercadoria numa vista, pega mais barato, vende tudo num determinado tempo, paga a gente, ou seja, ele não colocou dinheiro do bolso dele, ele ganhou dinheiro, lucro, em cima do dinheiro do banco. E esse crescimento faz parte da educação. Esse aqui é o X da questão. Esse crescimento, eu peguei 500, depois eu passei para 750, depois passei para 1.000. É o crescimento. Isso faz parte. O banco acompanha o crescimento daquele cliente. E está educando, ao mesmo tempo está educando aquele cliente financeiramente, que olha, eu comecei pouco, então eu estou dando valor a esse pouco, e aí ele começa a construir uma parceria duradoura e confiável, né? Porque porque muita gente, se você procurar, quem está assistindo aí, ou até mesmo você, aquele cara que eu sou empreendedor, às vezes até tinha uma ideia muito boa, mas pegou um capital muito grande e se perdeu no meio. Por quê? Ele não tinha ainda a estrutura para gerenciar tamanha volumetria de dinheiro. E aí é onde ele se perde, aí tira dinheiro para casa, aí acha que tá... Mistura os bolsos, né? Pega o da direita, coloca na esquerda, já vai lá e faz um financiamento, e quando ele vê, ele já se perdeu. Por isso que nosso projeto chama Prospera. A gente vai começar do início. Começar pequenininho, você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E você tem o meu apoio até você chegar. E, inclusive, né, o Cartacho falou do nosso projeto, mas a nossa missão é pegar esse cara pequenininho e levar ele lá pro E1, né, que a gente chama lá dentro do... É levar ele lá pro gerente PJ, falou, a partir de agora você atingiu o meu target, eu não posso mais te atender, agora você vai lidar com... maturidade, já completou 18 anos, agora... agora você vai exatamente, vai ficar com os grandões lá, porque... E muitos dos empreendedores, você vai falar, muita gente empreende o valor, cara, o que é o empreendedor brasileiro? Ele empreende ou por necessidade ou por vocação, quando não os dois. Exato. Então é muita gente que ou não conseguiu, né, ter uma formação interessante para se colocar no mercado. Cara, empreender, o Brasil é feito... A gente tem, só para você ter uma ideia, assim, a gente tem alguns municípios no Brasil, pequenininho, assim, 30 mil habitantes. Dentro desse município, 30 mil habitantes, eu tenho 10 mil clientes. Um terço desse município, da população desse município, é meu cliente. Eu não tô nem falando. Todos eles são empreendedores, até porque a gente, né, só atua para empreendedor. Mas tem outros que são empreendedores e eu não consegui atender, porque não precisam. Mas pensa comigo, dentro de um determinado município, um terço pega crédito comigo. Aí eu vou dizer, putz, isso é bom. Mas do outro lado, eu tenho que ver assim, nossa, é porque tá faltando emprego mesmo aqui, porque tá todo mundo empreendendo. E o empreendedorismo ali é por necessidade. Ele não tem outra fonte de renda. Quantos tem um SLT, ou é funcionário público, ou sei lá, e tem uma atividade paralela, né? Ou a complementar, ou quantos são funcionários e tem a esposa. Então, ou quantos foram demitidos e pega ali a rescisão e vai empreender a cara e a coragem, torcendo que dê certo. Isso é brasileiro. E a maioria E se não tiver ninguém para apoiar, só meter crédito ao preço, sei lá, de que for e sem dar instrução, endivida. Por isso que a gente tem 74% da população tá com CNPJ ou com CPF endividado. Esse é o número, entendeu? Então, assim, mas não acho que no nosso meio, assim, cara, que a gente vê essa loucura do CPF, a galera endividada, os empreendedores, mas é todo mundo correndo no mesmo fluxo, né? Sim. Mas não é de repente, não é um desvio de caráter de ninguém. O cara de repente o cara só tá precisando de um fôlego, poder respirar, um respiro. Por isso que ali. Hoje nós liberamos para esse cliente, a gente entende esse modelo. Entendeu? Eu tô tem uma restriçãozinha no meu nome, eu passei uma dificuldade e tal. Não, eu entendo isso. Mas você está disposto a partir de agora seguir o fluxo correto do mercado? Então bora construir junto. Deixa essa restriçãozinha aqui.
Vamos lá, a gente tem vários modelos de crédito, tem um individual com avalista, tem um grupo solidário. Nós temos essa gama de produtos, mas a gente quer trazer o cara pro jogo para ele resolver esse passado lá e ficar em dia com o nome dele, restabelecer o crédito e tal. Nesse mesmo raciocínio, a gente teve muito empreendedor da pandemia. A pandemia gerou bastante empreendedor, muito, né? E a gente pegou o empreendedor no momento de sufoco. O banco não vai me dar crédito, na pandemia não vai liberar. Aí o Prospero foi lá, fechado. injetou, e hoje o cliente está respirando com as próprias pernas dele e olha pra gente e fala assim, ó, a mesma ajuda que você deu pra mim, tem um vizinho meu precisando. Então, assim, é bem gratificante a gente não só dar o crédito, mas entrar com a orientação financeira. Muito bom. Eu quero só frisar, galera, vocês que estão assistindo a gente aí, a importância aqui desse projeto. O que eu me atentei bastante, né? Que nesse projeto, tanto você que tem o CNPJ ou CPF, você pode participar, ter acesso a esse projeto, a esse, vamos dizer, esse crédito para o seu negócio, que há muitos créditos que a gente se depara por aí, você precisa estar com o CNPJ em dia, documentação com a prefeitura, um monte de coisa, o banco analisa aqui antes. Tudo é simples aqui, Pande. Eu vou entrar um pouco mais de como é que é o problema, mas eu acho que é válido esse seu reforço aqui, assim, quem for empreendedor, tendo ou não CNPJ, endividado ou não endividado, com restrição ou sem restrição, mas que tem vontade, efetivamente, de construir, de crescer, de desenvolver, e quer construir com um banco um relacionamento duradouro de longo prazo, eu quero. Eu não quero o relacionamento de curto prazo. Né? Eu quero casamento, então eu quero, mas só que para casar eu preciso namorar, noivar, ou seja, eu preciso construir esse relacionamento, ter filhos. Às vezes tem uma separação, se tiver também não tem problema. Eu entendo que a separação é quando o cliente diz, não, eu já estou satisfeito, não preciso mais de crédito, que eu digo que é a separação sem entrar no litigioso, sem briga. A pessoa não quer, eu também, beleza, segue o ruim é quando tem briga, ou seja, a pessoa não paga, a gente fica cobrando. Mas a Joyce, só para eu não perder esse capítulo aqui, a Joyce tocou num capítulo muito importante, não só pra gente no Prospera de Santander, mas para todos os bancos. Foi o período da pandemia, né? Sim. Aquela maluquice, todo mundo dentro de casa e os negócios, aí ficou aquela disputa, né? Abre o negócio ou fecha o negócio, sabe? Uns defendiam fechar, outros defendiam abrir. A gente, como banco, para você ver a maluquice que foi isso, eu tava nesse período aqui, assim. O que a gente decidiu de cara? A gente tinha, naquela época, a gente tinha 1.200.000 clientes. Hoje é mais, mas a gente tinha 1.200.000 clientes com crédito ativo, ou seja, o cara tomou o crédito e tava ali, né, com algumas parcelas para pagar, né, que é o normal. A gente decidiu que a gente ia prorrogar todo mundo, porque estava todos os negócios fechados, ninguém vendia nem comprava nada, a gente não, vamos fazer o seguinte, a gente vai refinanciar para todo mundo com custo zero, ou seja, eu não coloquei os juros. A gente fez isso por vários, ou seja, esse 1.200.000 clientes tinham dívida com o banco, a gente disse, não, eu sei que vocês não têm movimentação, a gente vai refinanciar, jogar para frente, porque vocês não têm condição de pagar. A gente fez isso, aí deu prazo de 3 meses, que a gente também não sabia quanto teve a pandemia. Né? Hoje a gente sabe, né? Engenheiro de obra pronta é fácil, mas naquela época ninguém sabia o que fazia. Então, a gente ficava, cara, 3 meses, aí depois dava mais 3 meses. Então, eu acho que os clientes perceberam o quanto a gente deu valor para eles naquele momento. Porque eles disseram assim, puta, os caras estão sendo parceiros, porque eles não estão cobrando juro, estão dando prazo, ninguém tá vindo aqui micro, eles sabem que tá fechado. E depois o relacionamento se colocou. Pro meu time, porque enquanto tava todo mundo em casa, acho que nos 3 primeiros meses a gente ainda ficou em casa, né? Todo mundo ali nas lives da vida tal, e ficava ali, beleza. Depois de 3 meses, todo mundo máscara, vamos pra rua, porque a gente se colocou, e eu me lembro muito bem disso, a gente como instituição, a gente se colocou como uma atividade essencial. Lembra dos enfermeiros e os médicos, né? Que eles eram atividade essencial e eles iam pro hospital. Era todo mundo em casa e os caras lá. Quantos médicos e quantos enfermeiros morreram nessa época tentando salvar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque era uma atividade essencial. E eu disse pro meu time, ninguém tá obrigado a ir. Mas vamos nos entender como atividade essencial, porque os médicos e as enfermeiras estão tomando conta das pessoas. Mas alguém tem que tomar conta dos empreendimentos, porque depois os caras vão ter que dar leite para as crianças e comprar o pão. Quantos deliveries não foram criados também? E aí a galera... de grana. Muitas oportunidades de empreendedorismo que surgiu depois da pandemia. Quantos eram física e deixaram de ser física só para digital, para só vender no Instagram, o negócio. Então, cliente fiel, vários ciclos, né, Cacá? A gente mesmo como instituição, a gente quase não fazia videoconferência. Depois disso, agora tivemos que se reinventar. Né? Videoconferência mesmo.
teve que se adaptar, né? Sim. Portanto Isso que a gente vê as agências hoje muito assim que só para resolver um problema ou outro. Não tem mais aquela fila no caixa que tem que pagar conta e tal. Porque através dos app, dos aplicativos, você resolve muita coisa. Ah, eu quero falar com o meu gerente. Pelo aplicativo do banco, você fala com o cara ali e tal, já resolve muito problema. O cara não precisa pegar a fila do banco. Né? Então assim, claro, foi super duro, foi super traumático para todos, né, que estão aqui, que perdeu familiares e amigos, mas também foi um período de aprendizado, de virada de chave, que dali saíram algumas oportunidades de negócio. Mas eu me lembro muito bem que o time foi para a rua e disse, não, isso é atividade essencial. O que, que eu posso fazer para apoiar esse? Porque senão os caras, enquanto as pessoas estavam na UTI, as empresas, os negócios também estavam na UTI, né? Mercadoria. Eu me lembro de vários empreendedores perdendo mercadoria, porque puta, não tinha para quem vender, prazo de validade. Cara, é uma loucura. E a gente lá, e graças a Deus, a gente superou isso e perdemos quase nenhum cliente. Porque todos eles perceberam o valor que foi, que no momento de necessidade, o banco se colocou. Mesmo porque quando voltou, né? Voltou da pandemia, eles precisavam de quê? De capital. E aí nós estávamos lá para dar esse aporte para eles, né? Muitos volta de pandemia ali, tá? Tem um Prospera como o fiel parceiro. Nessa transição, quem era do ramo de alimentação já até saiu do Prospera, porque foi pro E1, já evoluiu até demais, enquanto outros, claro, a atividade teve que ser reinventada, e outros até fecharam a atividade. Mas teve a consciência que o Prospera estava ali para dar essa apoiar, né? Apoiando, né? Incentivar. E fala para mim, qual a expectativa do Prospera aqui para... Eu vou falar da região de Guarulhos, mas pode abrir também para a Zona Leste, que é a região que vocês estão também atendendo, né? O pessoal pode estar conhecendo. E outras regiões que você falou que atende também, a região do... Não, eu vou dar uma pincelada, depois eu passo para a Joyce aqui, que ela entende bem da geografia, né? Porque eu fico rodando o Brasil inteiro, principalmente a região Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Assim, nós como Prospera, só para dar um passo antes, o Prospera já tem 22 anos esse ano. Então não é um negócio que começou agora ou no ano passado, a gente estava falando da pandemia aqui, a pandemia é um capítulo desses que a gente já viveu ao longo desses 22 anos. Então a gente tem uma operação bastante pujante, hoje são quase 3 milhões e meio, 3,5 bilhões de reais que estão aí, né, na casa ou nos empreendimentos dos nossos clientes. Hoje, não é eu emprestei ao longo do tempo. Hoje, ao longo do tempo, a gente foi mais de 25 bilhões que a gente já liberou para apoiar, né, os empreendedores ao longo dessa jornada com a gente. Alguns continuam clientes, outros não, mas que a gente apoiou, né? Como eu te falei, hoje a gente tem quase 1,5 milhão de clientes ativos, ou seja, pessoas que estão aí, né, com seu boletozinho pagando, tal, e que a gente recorrentemente visita, né, para apoiar crédito. A gente tem uma operação muito forte na região Nordeste, como o Djalma bem mencionou aqui, né, lá que a gente tem quase 90% da nossa operação, e a gente tem, né, direcionado os esforços, o nosso canhão de atenção aqui, agora para a região Norte e região Sudeste, principalmente São Paulo, BH, Rio de Janeiro. Então a gente está... Porque a gente sabe que tem empreendedores em todos os locais. Só que a dinâmica do Nordeste é diferente da dinâmica daqui, e a gente precisou adaptar algumas coisas para poder, né, viver o cenário. Não dá pra gente empurrar de goela abaixo, né? Montar um sistema só para todo mundo. Não dá. E o próprio produto. Tem cliente que no Nordeste toma um jeito, aqui toma outro. O prazo lá é mais curto, aqui é um pouco mais longo. Então eu tenho que modelar. Então a gente já fez esse dever de casa, então a gente está no processo de expansão. São Paulo já é uma praça que a gente já atende, né, bastante tempo, acho que mais de 10 anos que a gente já está em São Paulo, né, com diversas histórias no meio, maior, menor, mas hoje a gente está com muita ambição de poder, né, explorar, positivamente falando, né, explorar a região leste, porque a gente sabe que tem uma concentração gigante, leste e Guarulhos, né, para não deixar aqui, né, o ponto de interrogação, porque é gigante, mas a Joyce pode falar um pouco mais em que bairros, regiões a gente está hoje, para a galera ter um pouquinho de dimensão de onde a gente tem pessoas que podem, né, atender esses empreendedores. Porque uma coisa que eu queria dar destaque é: nenhum dos nossos clientes precisam vir na agência. Zero. Porque a gente sabe também que o cara, para vir na agência, ele tem que fechar o negócio, porque é só ele e ele mesmo, né? A maioria dos nossos empreendedores não tem funcionário que, vou deixar aqui meu funcionário e vou lá no banco. Não tem, eles têm que fechar a porta. E um dia, o meu expediente que ele tá lá é dinheiro que tá deixando. Sem contar que é um puta desperdício de tempo ir na agência. Então, a gente, como modelagem de negócio, todos os nossos clientes, eles são atendidos na atividade deles. Muitas vezes essas atividades são na própria residência do cliente, né? Uma atividade ali que é Então, o nosso time, de consultores, eles visitam os empreendedores no seu estabelecimento para entender, aí foi o que o Djalma falou, né? A barriga no balcão ali, para entender
a realidade, sentir o cheiro, né? Mas isso é uma coisa bacana, que é uma coisa que não se via nos bancos. Até antes da pandemia, do banco e até o cliente, Por né? isso que a gente está trazendo, por isso que primeiro uma quebra de paradigma, né, aqui para o Sudeste. Segundo que nós estamos levando pro estabelecimento comercial mais tempo. Que ele vai deixar, não vai parar, não vai fechar o negócio dele para fazer por exemplo, uma solicitação de crédito. E ali a gente junto vai construir a modelagem de crédito. Você estando dentro do estabelecimento comercial, é muito mais fácil do próprio cliente entender que muitas das vezes a quantidade de dinheiro que ele quer, ele mesmo não tem condição de pagar. Então isso a gente constrói junto. É ali, lado a lado. Por isso que nós temos a nossa equipe muito altamente qualificada, né? O pessoal de Guarulhos fica tranquilo, nós atendemos Guarulhos na sua totalidade, né? A Zona Leste ainda não estamos atendendo na totalidade, tem algumas regiões ali que a gente não consegue ainda chegar, mas já estamos, a Joyce trabalhando aí para colocar mais gente. Mas isso eu queria deixar bem claro aqui pro pessoal, o Guarulhos vai ser bem atendida e a gente quer sim trazer sempre mais qualidade de crédito para você. E não precisam vir na agência, a gente vai até você. Mas fala, Joyce, quais são os bairros efetivamente que a gente está presente? A gente tem uma carteira ativa aqui, já em torno de 150 clientes. São clientes que pegaram a primeira vez, já estão no terceiro, quarto ciclo. Hoje a gente está atendendo Pimentas, o Centro, o Parque Jurema. E a gente está querendo expandir mais. Eu estou com uma consultora na região, mas como eles falaram, a gente vai ampliar isso, porque Guarulhos é enorme. Sim. Uma consultora não vai ter braço para atender tudo. Sim. E a hora que a gente se firmar numa região que ficar nos conhecidos, a tendência é a gente expandir. E Zona Leste, que regiões? Eu sei que são muitas, mas assim, as principais. São Miguel, Tiradentes, Guaianazes, Sapopemba, Arthur Alvim e assim vai. Nossa, é uma área. Porque Zona Leste é muito populoso, né? Não, cara, além de ser populoso, assim, a gente tem uma super receptividade da turma, assim, é muito lugar que a gente entra e o pessoal, agradeço pela água aí, tá, companheiro, se você puder me ajudar. Quem fala demais fica com a boca seca, né? Então, assim, a gente tem uma receptividade muito grande pelo pessoal, porque muitas vezes, o banco tá vindo aqui, às vezes sou estranho, né? Os caras querem golpe no mundo de hoje, então, a gente vai uniformizado. Como eu falei, é difícil ver o banco agora nesse novo modelo, né? Isso. E, todos os bancos estão indo assim. Vai deixar um recado, turma, é normal, os bancos mudou a forma de atuação. Sim. Nós estamos indo, não só a nossa bandeira, mas várias outras bandeiras estão indo até o cliente. Por quê? Nós estamos passando nessa transição aí do físico para o digital. Então, tudo bem, o nosso projeto ele é só físico, mas mas tô vendo fechar tantas agências, não é que o banco está comprometido. Não. Tá mudando o jeito de trabalho, né? Exato, o modelo pandemia nos trouxe isso. Não tem necessariamente, não é necessário muitas das vezes ter uma agência física ali para te atender. Se a gente tem um agente, até mesmo os gerentes PJs estão todo mundo indo para a rua. Buscar cliente lá para entrar, porque assim, o cliente no estabelecimento comercial ele gera muito mais negócio do que se nós trouxermos esse cliente para a agência, ele vai perder esse tempo. Então deixa claro aqui. Nós estamos aí porque a gente consegue trazer também e mensurar a dor da ponta, a dor do comercial, do empreendedor lá na rua. Quando a gente chega, a gente conversa com o cliente, ele fala assim, mas o gerente não me atendeu. Tá, mas eu sou seu gerente, eu tô aqui, o que você precisa, que eu posso te ajudar. Pode ajudar, então, né? Esse é o nosso grande diferencial. Eu sempre gosto de falar isso. A gente tá lá para ajudar o empreendedor mesmo, para pegar na mão e falar, vamos lá, o que você precisa? Tá tão bem acolhido aqui na Zona Leste, acho que talvez até um Zona Leste de Guarulhos, mas, bom, a gente é super bem recebido, porque a gente nota que já tem um pouquinho de uma mentalidade de entender que o banco, até porque o próprio Santander já tem feito um trabalho antes da gente chegar aqui, vamos precisar... É o melhor. Sempre. Já a galera. Sou eu que tô falando, hein? Você viu que tem uma voz de bastidor aqui que tá reforçando. É o nosso oráculo aqui. Então a gente é bem recebido. Um dado importante, né? A gente tem hoje 70% dos nossos clientes, não só aqui, né? Mas em todo o Brasil, são mulheres. Então é um dado. A gente não faz. Acho que o lance do empreendedorismo hoje, as mulheres estão dominando. Né? E ainda tem outro dado dá mais. Quero dar o parabéns, né? Parabéns para elas. Muitas empreendendo, sendo mãe, dona de casa, tudo ao mesmo tempo. E um dado mais importante do que isso, sabe qual é?
elas são melhores pagadoras. Exato. Cara, é impressionante Memória, de memória. o quanto é diferente o nível de pagamento, de adimplência, né? Ou seja, de pessoas que pagam em dia. Porque tem aquele que paga em dia, tem aquele que paga, mas não paga em dia. E tem aquele que não paga, né? É o que paga que é o por ano. que é o negócio. Mas as mulheres saem disparadas. São as que mais empreendem, as que a gente vê que querem mais crescer como atividade. Às vezes os homens, não fazendo um pouco o caso da nossa, né, categoria aqui, vamos dizer assim, mas muitas vezes eles estão muito com foco no lucro e elas estão com foco em criar um negócio que desenvolva a longo prazo, que ela consiga dar uma melhor educação. Então o homem geralmente está focado na grana, no sentido de quanto é que no final vai sobrar. Ela está preocupada com a qualidade de vida da família. Então o propósito dela é como dar uma qualidade de vida melhor para os filhos, ou seja, para o entorno. Tanto é que a maioria, quando vai empregar alguém, elas empregam primeiro pela família, né? Então começa ali empregando alguém da família ou então da própria comunidade. Já os homens seguram um pouco mais isso. Claro, obviamente, não desmerecendo, temos excelentes clientes, mas as mulheres nesse ponto, seja do empreendedorismo, seja do nível de melhor pagamento, elas saem em disparada. E a gente fica feliz de fazer parte desse movimento. O Cartacho, queria trazer um dado muito importante aqui também para o nosso modelo de negócio, que está na casa de 5% nossa inadimplência, né? Por quê? Nesse modelo de parceria, nós não só visitamos o cliente para dar o crédito para ele, nós visitamos ele ao longo da história dele dentro do projeto, porque ele desenvolve essa atividade, e se o cliente tem uma dificuldade, nós estamos ali também. Para entender o que aconteceu, para ver se, porque, claro, eu entrei numa inadimplência aqui e tal, eu não estou conseguindo pagar minha parcela, me enrolei com alguma coisa ali que, um extra que aconteceu, entrou uma dívida, faleceu um parente, assim por diante, e a gente vai ali entendendo, e a gente dá condições a esse cliente colocar dentro do novo orçamento, depois esse sinistro que houve ali, né, e terminando assim, ele conseguiu, mesmo com o sinistro, reparcelou o crédito, a gente volta a dar crédito para esse cliente, tá? Porque dificuldade todo mundo passa. Todo mundo passa por dificuldade. Só aquele cara que realmente ele pegou ali para sacanear, entendeu? E aí a gente tem ferramentas para identificar isso, né? Porque a gente está lá na porta do cliente, no balcão. Mas aquele cliente que passa por dificuldade, nós estamos ali para apoiar e fazer com que ele volte ali ao trilho para a gente desenvolver. Eu quero entregar esse cliente, sim, lá faturando acima de 1 milhão. Esse é o nosso foco, né? Cara, a gente trabalha com tanto tipo de empreendedores e são negócios variados, né? É o cara que é Uber, é a lanchonete, é o cara que tem funerária, é o cara da Avon, é o dono da barraca de banana, é a oficina mecânica, é o mercadinho, é a padaria. Em resumo, não sendo ilegal a atividade, Exato. eu tô apoiando. É isso aí. De novo, tem cliente, tem fluxo, tem mercadoria, compra e vende, ou então, né, presta algum tipo de serviço. Então, nossos negócios são múltiplos. Eu brinco que aqui o negócio não é atender quem é pequeno ou quem é grande, é atender quem é importante. Então, pra gente, todo cliente, seja independentemente do tamanho, ele é importante, porque a importância não é o quanto ele pega de crédito comigo, nem o quanto eu lucro, né, em cima desse crédito. É o quanto efetivamente a gente transforma a vida dele e ele tem sucesso, porque aí o nosso índice aqui principal é o índice de sucesso do cliente. Não é o índice de bater meta, o outro já tem que bater meta, não. Qual é o índice de sucesso dos clientes dele? É o sucesso pro próximo nível, né? Porque você vai e fecha um contrato, o cara pagou, o cara vai querer continuar a querer crescer e vai pegar o crédito de novo, né? Tanto nisso, que quando o cliente tem um contrato conosco, ele não precisa de pagar a última parcela para ele pegar o novo. Quando ele pagar a penúltima parcela, nós já faremos ali uma proposta para ele fazer a renovação de um novo crédito, se ele precisar com incremento, para ele, quando ele pagar a última, ele já recebeu há um mês atrás o dinheiro do próximo investimento. Que legal. Isso é um diferencial. Se antecipa, né? Exatamente. Me diz uma coisa, você que tá falando do projeto em si, Certo. Tem alguma coisa que vocês deixaram percebido na hora de falar, na hora de o cliente que está assistindo, não conhece o projeto, que vocês têm que falar alguma coisa para ele poder conhecer mais
sobre o projeto? Não, tem alguns pontos que eu acho que vale frisar. Alguns eu já falei, mas eu vou tentar fazer um... Porque muitas vezes resumão, né? Porque o pessoal que tá nos assistindo, de repente não conhece, que nem vocês andaram, chegaram e falaram pra mim, ó, estamos passando por muitos lugares e pessoas até do lado do banco não conheciam o projeto. Então tentar deixar mais transparente possível, para de repente o pessoal de repente vai procurar o banco, qualquer coisa. Inclusive, eu vou deixar o contato aqui. Contato direto da Joyce vai falar, mas resumindo. Então, o Prospera está aqui para apoiar vocês como empreendedores, para aportar crédito, seja para capital de giro, seja para compra de máquinas e equipamentos, ou seja para reformas. Às vezes você quer reformar seu estabelecimento. Um ponto importante, né? A gente só atua com empreendedores, de novo, formais e informais, mas que já tenham pelo menos 6 meses de atividade. Eu tô querendo colocar um negócio. A gente, cara, agora eu não te apoio. Por quê? Porque para eu poder definir a capacidade de pagamento para poder dar um crédito, eu preciso saber o quanto o negócio já está movimentando. Se ele não tem um negócio... Vamos dizer assim, precisa... ter pelo menos uns 6 meses ali que o negócio já está rodando. Tá rodando. A gente entrada e sair. a gente vai ver, porque com isso eu consigo fazer o fluxo. É atividade aberta. Tá para vocês calcular o tanto de crédito. De crédito que eu vou dar. Disponibilizar. Isso, exato. Porque senão seria só um projeto de papel. Eu acho. É legal passar, porque muitas pessoas estão começando a empreender e já pensam, vou pegar 50 mil reais. De repente não é. Você precisa ter um tempo de início, vocês que estão nos assistindo, para vocês poderem ter uma análise no banco, né? Para você pegar um crédito, vamos dizer assim, dentro do seu segmento, né? Segmento e do tamanho que você precisa. E aí, além desse tempo, o tempo de análise, tipo, você não vai pro banco, vai demorar. Não. Isso a gente vai chegar no estabelecimento, vai fazer o seu levantamento na hora. O meu consultor vai chegar lá, vai fazer ali o levantamento socioeconômico, que nada mais é do que aquele final do ano que o contador faz lá. Quanto que você vende, quanto você compra, balanço patrimonial, tudo junto ali. Nós chamamos de levantamento socioeconômico. Mais dito pela nossa equipe de LSE, né? Vamos fazer todo esse levantamento. Baseado neste levantamento, nós vamos entender a sua capacidade de pagamento e vamos ofertar para você um crédito, né? Sim. Mas não está dentro do que eu quero, como o Cartacho falou mais lá atrás. Beleza, eu não vim aqui para resolver todo o seu problema. Nós vamos começar resolvendo parte dos problemas juntos para amanhã você estar grandão. Mas tem que ter no mínimo 6 meses de atividade comercial. Comecei no mês de janeiro. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em julho, eu consigo analisar o seu negócio para ver se ele está dentro dos nossos padrões, né? Que tem que ter lá uma movimentação e tal, para a gente fazer uma oferta de crédito. E só reforçando, não é 6 meses de CNPJ. De novo, é indiferente. Não, de entrada e saída, atividade. A gente vai fazer a conta trabalhando. A gente vai fazer entrevista. Então, nosso crédito vai de 500 até 60 mil reais, mas sempre a gente começa dentro da capacidade, né, de largada para construir esse relacionamento de longo prazo. O atendimento é 100% feito, né, no estabelecimento, o cliente não precisa se movimentar nenhum, então não fiquem, né, assustados ou receosos quando algum dos nossos times acionarem. Quem tiver interesse, né, que já está, né, nos vendo aqui e por algum motivo quer tirar uma outra dúvida, é importante, antes de eu dar o número, tá, Joyce? Eu ia reforçar um ponto que, assim, além do tema do crédito em si, porque a gente fala crédito, porque efetivamente a dor maior do empreendedor é dinheiro, né? Mas além disso, a gente tem uma conta free. O que é essa conta free? É conta 0800, ou seja, gratuita, para o resto da vida, tá? Não é aquela pegadinha de 3 meses, então ele vai ter uma conta no Santander gratuita. Quando ele tiver um fluxo de movimentação, vai ter acesso a cartão de crédito. Além disso, a gente tem outras ofertas complementares, porque o empreendedor precisa de uma maquininha, né, para fazer, né, a venda ali. Então, a gente tem a GetNet, então, além de outros produtos que a gente, né, traz esse arcabouço, de novo, entendendo a necessidade de cada um dos empreendedores. Então tem uma oferta completa para o empreendedor que é toda feita lá na atividade dele. Então eu acho que quem tiver interesse em saber mais ou nos procurar e querer uma visita sem compromisso, né, porque aqui o nosso intenção é fazer a informação chegar, se fizer sentido para você e para nós também fizer sentido, a gente evolui. Joyce, dá teu número que eu acho que aqui você consegue... Sim. Já falando para os nossos clientes. E só uma observação também, pegando um gancho do que eles falaram aqui, tem muito empreendedor que não sabe o que é, tá? Eu já peguei muito assim, uma senhorinha que vende avô, mas quanto tempo você tá? Tem que ter 6 meses. Não, mas eu abri minha loja agora. Então a gente não precisa ter uma loja fixa aberta. Se você já vende há mais de 6 meses, por mais que você não tenha um ponto fixo, a gente consegue te atender também.
Tá bom? Então você de Guarulhos e região que precisar do atendimento, fica à vontade para me chamar, eu vou falar meu número para vocês e a gente vai estar à disposição aí para Esse ajudar número vai chover, hein? o seu comércio. Esse número. Anota aí, ó, pegou a caneta? É 11 96180 7430. Como Tem tem mesmo? você- 11. Você atende pelo Instagram também? Sim, pode Pode passar o Instagram também, se quiser. Joyce Kizak Delagosti. Depois Não, eu consigo pôr no GC aí, vai estar aí, ó. E pode chamar ela no WhatsApp nesse número que a gente tem todo o prazer, tá, pessoal, de atender. Confirmando o número mesmo? 11. 11 96180 7430. Como diz na rádio, repita. Mais uma vez, 11 96180 Não, 7430. mas o lado bom aqui, que como é podcast, fica gravado, o cara volta dentro de tudo, né? Pode assistir Na mil rádio, vezes. na rádio, se o cara não anotar na hora, não dá pra voltar depois. Mas, Então tem que ter o corte do telefone. Tá vendo que bacana? mas que legal, vai esse bate-papo. Estamos caminhando já pro final, né? Eu, cara, queria agradecer vocês mais uma vez, porque, cara, esse bate-papo, eu acho que não vou dizer assim que deu uma esclarecida, né? Acho que abriu a mente das Sim. pessoas para procurar entender que realmente é importante esse projeto, tá sabendo conhecer mais a fundo, porque pode te ajudar no seu dia a dia, você que empreende, tá aí precisando vamos dizer assim, de um fôlego, né? Para comprar, porque muitos empreendedores precisam de estoque. Ou mesmo para tirar dúvida, né? Pra saber um pouco mais. Pode ser que ele não precise agora, mas daqui a algum tempo lá na frente precise, ou porque quer investir, quer crescer mais. Então, Sim. você fala que Possibilidade infinita. conhecimento é poder. Então, saber que existe e onde buscar já é um primeiro caminho interessante. Tá, deixa eu falar, você quer deixar... Não, eu queria só agradecer. Eu acho que o espaço tremendo aqui, a gente só conseguiu falar o máximo que é o Prospera. Eu vou só trazer mais uma dica dentro desse contexto. Nós temos a plataforma do Avançar. É fácil, tá? Só procura lá, Avançar/Santander, ou é Santander/Avançar, toda vez eu confundo, que você vai encontrar, tem uma plataforma com diversos conteúdos lá, gravados, inclusive tem algumas aulas também ao vivo. Para quem é cliente de Santander e para quem não é cliente, é aberto, é gratuito, você só faz um cadastro, e aí você lá tem diversos cursos de capacitação empreendedora, de educação financeira, de fazer melhor gestão do seu negócio, muito focado nos empreendedores. E além disso, mensalmente, a gente não tem uma data, mas é lá em Tiradentes, né? Mensalmente a gente faz o que a gente chama da turma do Educar para Prosperar. O que é isso? A gente junta ali 50 empreendedores, depende do espaço que a gente consegue, sempre em parceria, né, com diversos outros colegas, parceiros aí do mercado. Então a gente, né, chama os nossos clientes e, obviamente, pede para eles chamarem outros, né, empreendedores conhecidos, e mesmo a gente faz divulgação, então já aproveitando aqui também fazer divulgação, a gente faz essas turmas, onde a gente passa ali 3 horinhas só tratando o tema de capacitação e educação financeira focada para o empreendedor. Então, além do próprio crédito e tudo que a gente falou aqui, eu peço a vocês que se tiver interesse, mande lá no telefone da Jorge, se eu quero participar da próxima turma, a partir disso ela já consegue tentar ali, né, porque às vezes a demanda é maior do que o que a gente pode atender, né, Isso aí. e aí a gente monta a turma e a partir disso a gente pode beneficiar todos vocês. Ou procure na plataforma do Avançar, ou participem da turma do Educar para Prosperar, que é uma grande oportunidade. E também se tiver um espaço, né? Eu tenho um espaço aqui comunitário aqui na minha comunidade, no meu bairro. Eu gostaria na igreja. Nós somos livres para fazer em qualquer ambiente. Tem interesse, tem vários empreendedores ali, pode convidar os seus vizinhos e parentes e tal, que tem lá ali o seu empreendimento, chama que nós vamos lá aplicar, é totalmente gratuito, né? É um curso de educação financeira, e aí a gente vai elevando os níveis, a gente começa com o básico, claro, e podemos fazer até uma agenda corriqueira aí de educação financeira para desenvolver os empreendedores da região de vocês, tá? Deixa aberto aqui. Então, agradecer, cara, pelo espaço. Obrigado, parabéns pelo podcast, pela tua condução, mas mais do que tudo, pelo espaço que você está dando para eles, empreendedores e toda, né, a população saberem um pouco mais como funcionam não só as instituições, né, mas como a gente, eu sempre falo que existe uma malha de parceiros, apoiadores, sejam eles bancos, não bancos, instituições com fim ou sem fins lucrativos, que tem muita informação e muitas ferramentas para apoiar o empreendedor. Então, te agradecer mais uma vez e parabenizar, não só pelo podcast, mas pela finalidade que você está se dispondo aqui. Não, mas eu que agradeço vocês. Gente, galera, é sobre isso, né? Empreender, sobre pessoas, e conexões. Então, muito obrigado. Dá o like. E é isso aí, se inscreve, vem com a gente no próximo episódio aí. Até mais. Valeu, galera. Valeu.
Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história.